bem-vindos a mais um programa em tese da Escola Judicial. Eu sou o Fábio Rodrigues Gomes, sou juiz auxiliar, coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. E esse nosso programa aqui tem o intuito de divulgar, difundir os trabalhos acadêmicos de nossos juízes, servidores e advogados que também militam na Justiça do Trabalho, né, pesquisam, estudam e que têm, obviamente, o intuito de contribuir para aperfeiçoar a nossa atividade jurisdicional. No dia de hoje, nós temos a honra de ter a presença do nosso colega, o juiz do trabalho do TRT da Segunda Região, o Glauco Bresciani Silva. O Glauco ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também é especialista em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela PUC de Minas, graduado pelo Centro Universitário FIEO e é professor da Escola Judicial lá do TRT da Segunda Região. No dia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho exatamente sobre a dissertação de mestrado dele, intitulada Neoconstitucionalismo na Justiça do Trabalho, Solução ou Dissolução. Eu já diria, né, quem me conhece já sabe a minha resposta, se é dissolução ou dissolução. Nós entrevistado é o nosso querido Glauco. E para me acompanhar, eu tenho a brilhante e honrosa participação aqui de duas pessoas muito especiais. A Roberta Fermi Civolela, uma colega nossa aqui do Rio de Janeiro, que tem se destacado bastante no cenário nacional e até internacional. A Roberta também já palestrou em Roma, na Espanha, nos Estados Unidos. A Roberta ela é titular, juiz titular aqui do Rio. Atualmente ela funciona como juiz auxiliar da Corregedoria Geral lá no CNJ. Já trabalhou também na vice-presidência, na presidência do TST, na Corregedoria do TST. Tem uma larga experiência em Brasília, conhece bem o funcionamento dos tribunais, mas sem abrir mão também da sua vida acadêmica. A Roberta tem mestrado, tem doutorado pela UERJ, mestrado pela Universidade de Castilha-La Mancha, é professora também, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Enfim, tem um currículo gigantesco aqui que vai ficar metade do programa lendo. Então, Roberta, seja muito bem-vinda. É um enorme prazer tê-la conosco. E também temos a participação aqui da nossa colega Daniela Barcelos. A Daniela ela é chefe da divisão de pesquisa da Escola Judicial, ela que encaminha, ela que cuida das várias pesquisas empíricas que a escola desenvolve. Ela também é mestre, doutora em Direito e professora da UFRJ. A Daniela terá uma gentil participação dela aqui no nosso programa para contribuir com as perguntas para o nosso colega Glauco. E Glauco, agora nesse início eu vou te passar a palavra para você fazer essa breve exposição aqui da sua dissertação, para em seguida a gente passar a palavra para as nossas entrevistadoras, digamos assim. Ótima satisfação, professor Fábio, né, que plateia celeste, doutora Roberta, doutora Daniela. Como mencionei no início, estou, claro, um pouco nervoso, né, de apresentar para um público tão qualificado assim. De qualquer forma, esse trabalho ele partiu muito da minha vida prática, né? Ele partiu muito da experiência, do sentimento, de um imaginário que a gente vai identificando na sociedade, seja na sala de audiência, seja na nossa vida privada, em churrascos, com os nossos amigos não letrados, não conhecedores do direito. E vem essa ideia, né? Olha, a Justiça do Trabalho, eu já tive em mesa, né? Um empregador falando assim, ainda bem que isso vai acabar, e reportagens e notícias, e de qualquer forma nós tentamos trazer isso, né? Buscamos pegar todo esse sentimento e tentar traduzir da melhor maneira possível, ou possível de acordo com a nossa capacidade, tentamos trazer isso para algo um pouco mais científico, para algo um pouco mais acadêmico. E de qualquer forma, nessa busca, esse sentimento de que a Justiça do Trabalho vai acabar, eu fui identificando talvez alguns conceitos mais científicos até chegar no direito, não imediatamente no direito, mas essa noção de que talvez a Justiça do Trabalho não esteja sendo bem aceita pela sociedade. Um conceito um pouco mais sociológico seria o da legitimidade. Então, eu parti desse problema inicial no meu trabalho, que ele tem como tema a legitimidade da Justiça do Trabalho, e o seu problema central é investigar se a interpretação aplicada pelos órgãos da Justiça do Trabalho, juízes, tribunais, pode ter impacto nessa legitimidade. Então, primeiramente, eu escolhi algo, né? Escolhi uma linha de pesquisa para definir o que é legitimidade e acabei optando, dentre as várias, tem legitimidade segundo Niklas Luhmann, tem legitimidade segundo outros autores, acabei optando pelo Max Weber. Porque o Max Weber, eu tenho uma certa identificação com seus estudos, ele tem um estudo da legitimidade com foco nos sujeitos passivos, e a teoria dele sobre a legitimidade, a chamada teoria da dominação, leva em conta a coação, mas também a obediência daquele que recebe a coação,
E foi esse sentimento que eu fui identificando, ó, não aceito muito a justiça do trabalho, a própria questão da dificuldade dos meios de execução na justiça do trabalho demonstra uma não aceitação de suas decisões, mas de qualquer forma identifiquei Max Weber e ele tem um conhecimento jurídico vasto também, e além disso ele foi advogado, ele advogou inclusive para sindicatos na Alemanha, então ele tem relação com o direito do trabalho, estudou muito sobre a relação capital-trabalho também, por isso acabamos optando pelo Max Weber. O meu orientador, ele é desembargador federal, é o professor José Carlos Francisco. Então, por isso, um dos grandes pontos que ele me provocava é, Glauco, não identifico essa crise na justiça do trabalho que você fala tanto. Não identifico. E por isso eu acabei tentando demonstrar, convencer o meu examinador, na verdade, o meu orientador, que fez parte da banca também, nesse sentido. E como provar que esse sentimento, como provar que a justiça do trabalho, suas decisões não estão sendo muito aceitas? Eu fui pegar algumas impressões através do Poder Executivo, claro, não muitas manifestações formais, talvez notícias, declarações do presidente à época, Jair Messias Bolsonaro, mas no Poder Legislativo tivemos manifestações concretas, manifestações formais, primeiramente no corte orçamentário em 2016 que nós tivemos, e na justificativa tinha a justiça do trabalho, ela acaba incentivando o litígio, ela acaba protegendo muitos trabalhadores, e em 2017 talvez veio o ponto final, e nos motivos que justificaram a reforma trabalhista, tanto da Câmara quanto no Senado, nós vimos inúmeras críticas com menções expressas ao denominado ativismo judicial, e no Senado Federal foi inclusive mencionado o populismo judicial, principalmente para justificar a inclusão dos artigos, do artigo 8º, seus parágrafos 2º e 3º, que restringe a hermenêutica, no artigo 702, o artigo que acaba limitando e muito a redação das súmulas, e a partir daí eu fui justificando o porquê da crise na justiça do trabalho. Então, tentei demonstrar pelos poderes eleitos democraticamente, poderes que, teoricamente, têm uma influência do povo. Claro, eu fiz parênteses na dissertação para explicar que hoje existe um debate sobre a legitimidade do Estado em si, né? Tem Daniel Kestels e tudo mais, mas eu acabei cortando para o poder judiciário. A democracia tem uma crise de legitimidade, o poder legislativo tem crise. Perfeito, eles têm crise, mas todavia são poderes nos quais temos uma participação maior do povo, e por isso essas expressões acabaram justificando essa crise. E também vi o STF, para resumir de tudo do STF, um ponto impactante foi a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442, e a partir daí nós tivemos reclamações transferindo para a Justiça Comum o julgamento de lides nas quais se debate o vínculo empregatício, e quando sair aquela decisão que já se esperava, que no caso de motoristas de aplicativo, em breve, isso vai para a Justiça Comum. Na semana passada, retrasada, tivemos em reclamação constitucional o ministro Alexandre de Moraes, transferindo a competência para a Justiça Comum. E aí alguns exemplos, tem várias críticas, mas um exemplo é o ministro Gilmar Mendes, ele fala que a Justiça do Trabalho, na DPF 323, aplica a jurisprudência sentimental do juiz Magnot, citado, né, basicamente no clássico do Carlos Maximiliano. De qualquer forma, como que eu vou trazer isso para a Justiça do Trabalho, para ver se a sua interpretação acaba, digamos assim, prejudicando? Para verificar junto ao STF, eu estabeleci como corte epistemológico a questão da interpretação constitucional. Eu busquei fazer uma pesquisa empírica para identificar tudo isso, se tem crise de legitimidade ou, basicamente, qual a interpretação constitucional adotada pela Justiça do Trabalho. E aí eu fiz essa pesquisa empírica, inseri lá, dividi em períodos. Para separar esses períodos, eu separei basicamente 2004, Emenda Constitucional 45, 2011, semanas do TST, e 2017, basicamente a reforma trabalhista. O que foi interessante? Entre 2011 e 2017, quando inseriu o argumento interpretação constitucional, obtive o retorno de 2.975 julgados. E o que eu achei mais interessante, desses 470, ou seja, 15%, 15,79%, faziam menção expressa ao texto do Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, sobre a nova interpretação constitucional. Nós, juízes, sabemos, é difícil a gente mencionar algum autor, mas é um número muito relevante. Eu coloquei também Lenny Streck, coloquei Virgílio Afonso da Silva, coloquei Ingo Wolfgang Sarlet,
coloquei Pedro Lenza, constitucionalistas também, e também neoconstitucionalistas, o retorno foi baixíssimo. Então, esse ponto mereceu também um aprofundamento na pesquisa. E nesse aprofundamento, o Barroso tem influência na Justiça do Trabalho? Aí eu comecei a investigar a questão da ENAMAT. Verifiquei que de 2006, quando começou o CFI, curso de formação inicial, a 2021, o ministro Barroso, de 27 edições, ele foi professor de hermenêutica constitucional para os juízes em pelo menos 4. Ele deu a aula magna em 3. E em 10, ele foi marco teórico. Tem até um vídeo, fiz menção, um vídeo do ministro Freire Pimenta, citando que a base do estudo é o Luiz Roberto Barroso. Eu sei que o professor Fábio já deu esse curso também lá na ENAMAT, mas de qualquer forma, das 27 edições, nós tivemos basicamente 17 com participação ativa do Barroso, do ministro Barroso, na formação de juízes. E para justificar a importância, eu trouxe uma pesquisa empírica, elaborada por Elliot Ash, Daniel Shen e Suresh Naidu, que é uma pesquisa empírica publicada em 2020 com o nome Ideas Have Consequences. Na verdade, é um trocadilho, tem um livro com esse nome também. The Impact of Law and Economics on American Justice, ou seja, as ideias têm consequência. O impacto do análise econômica do direito na justiça americana, no qual examinaram milhões de decisões e o impacto do ensino da análise econômica do direito. Em resumo, eles concluem que os juízes treinados nesse âmbito mudam os resultados legais, dão votos mais conservadores contra a regulamentação e também aplicam sentenças criminais mais duras. Resumindo a minha concepção, identifiquei a crise, identifiquei a hermenêutica constitucional, identifiquei o Barroso. E do Barroso identifiquei também a sua influência, tanto em julgados quanto no ensino jurídico. E aí eu passei a pesquisar, basicamente, o Barroso. O Barroso, ele não usa exatamente o termo, né, o ministro Barroso, ele não usa exatamente o termo neoconstitucionalismo, mas ele utiliza o novo direito constitucional. Busquei as bases desse novo direito constitucional, claro, eu defini o neoconstitucionalismo, e depois na verdade, são neoconstitucionalismos. Não é exatamente uma teoria, podemos chamar assim quase que de um ideário, mas o foco, a teoria de Barroso é considerada neoconstitucionalista. Me baseei também em constitucionalistas como Elivaldo da Silva Ramos, como José Carlos Francisco, como o próprio Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que acabam tendo o Barroso como um ícone nesse neoconstitucionalismo. E quais as bases desse neoconstitucionalismo do Barroso que nós identificamos? Basicamente, ele é um liberal igualitário. Aí ele vai dizer que ele se iguala a Dworkin e a John Rawls. Em sentido político, ele busca a liberdade, em sentido econômico, a livre iniciativa, em sentido institucional, o pluralismo, e no sentido da jurisdição, ele busca uma atitude vigorosa da atuação do Poder Judiciário. E quais as bases da interpretação constitucional para o ministro Barroso? Força normativa da Constituição. E qual que é o foco que ele dá? Ele fala que é o Conrad Hess. E também a força normativa dos princípios. Qual é o foco que ele dá? Basicamente, Robert Alexie e Ronald Dworkin. E o outro foco muito claro na sua teoria é a teoria crítica do direito, manifestada principalmente no direito alternativo. E assim o nosso trabalho vai se seguir. Nós vamos examinar, né? Foi examinada, que eu vou tecer rápidos comentários. Todas essas teorias, a da força normativa da Constituição do Conrad Hess, qual é a crítica que nós temos, basicamente? E vi também, de maneira empírica, como é adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Força normativa da Constituição, eu busquei fazer uma análise contextualizada dos autores. O Conrad Hess, ele nasceu em 1919. Ele viu os impactos da Constituição de Weimar e a sua inefetividade. E aí tinha aquela disputa, né? Busca de efetividade. Entenderam que não tinha efetividade, veio uma nova Constituição, ou a Lei Fundamental de Bonn. E nela, basicamente, não tivemos a identificação em si, a positivação de direitos sociais. Então, parecia que Ferdinand Lassalle, que dizia que a Constituição é uma mera folha de papel, tinha vencido. E aí ele vai definir parâmetros para a interpretação e um procedimento para a interpretação constitucional. E, a partir daí, ele vai definir princípios de interpretação constitucional e, dentre estes princípios, a força normativa da Constituição. A crítica que nós fazemos é que a sua aplicação ela é isolada, e não dentro deste contexto alemão, não dentro deste contexto, e ela é simplesmente um sinônimo de eficácia e um topói, assim, basicamente um argumento de força. No caso do Dworkin,
A crítica que nós fazemos, a teoria dele é muito ampla e é só aplicada a ideia de regras e princípios. O próprio Dworkin abandonou essa ideia de regras e princípios. Ele, ao longo da sua carreira, ele não falou mais em regras e princípios, e aí ele adotou a teoria do direito como literatura, basicamente, e ele faz a interpretação, né, que o direito ele tem uma interpretação artística, mas busca uma resposta correta. E depois ele traz o direito como integridade ligado à moral. E, por fim, Alex, basicamente, a sua teoria é diferente de Dworkin também. Basicamente, aí, os princípios como normas de otimização, ele interpreta os direitos em si, mas a teoria de Alex também deve ser vista como um sistema. Primeiro ele estuda a interpretação, e aí depois ele estuda a interpretação aplicada aos direitos fundamentais e como a corte alemã aplicou. E depois ele vai definir toda a sua teoria, vem a ideia da proporcionalidade no caso de conflitos, e o professor Fábio tem uma decisão que até nos cursos que eu ministro, utiliza a decisão que ele deu utilizando esses parâmetros também, depois ele confessou para mim que se arrependeu de utilizar também, mas de qualquer forma ele traz parâmetros quase que matemáticos, buscando uma racionalidade. E em resumo, o que essas três teorias têm em comum? Buscam racionalidade na decisão. E por isso, respeitosamente, ministro Barroso, em que pese ele dar estas bases para a sua teoria, nós não identificamos essas três teorias na base de sua teoria do novo direito constitucional. E ele vai identificar principalmente na teoria crítica do direito, uma teoria considerada muitas vezes revolucionária, e eu trago trechos, né? Ele fala que fez uma travessia de uma visão crítica para uma visão mais instrumental, ou seja, utilizar o poder judiciário como foco de mudança. E aí vai vir o papel iluminista do Poder Judiciário. E a partir dessa teoria e do exame das demais teorias, nós vamos examinando, claro, a Justiça do Trabalho. E precisei examinar também os fundamentos da interpretação da Justiça do Trabalho. Para isso, eu fui lá no projeto de lei orgânica da Justiça do Trabalho, elaborado principalmente pelo Francisco José de Oliveira Viana. E aí veio uma surpresa muito grande. Oliveira Viana, um conservador. Oliveira Viana, muitas vezes chamado de reacionário. Mas ele tem uma obra chamada Novos Métodos de Exegese Constitucional, uma obra, não um artigo, e ele é muito parecido, lá da década de 20, de 30, o que ele diz lá é muito parecido com o que o Barroso diz hoje, e nessa intuição eu fui estudando e verificando, ele vai ter simpatia pelo Louis Brandeis, que também foi um juiz progressista, apesar dele ser conservador, um juiz progressista da corte norte-americana, que busca o direito, uma interpretação à lei, uma interpretação constitutiva, ir além da lei, utilizar o judiciário para superar o atraso da sociedade brasileira, que na opinião dele era através do clã dos fazendeiros. E aí ele vai usar uma expressão também, que ele diz que a única oligarquia aceita no Brasil seria a oligarquia da toga, a oligarquia do Supremo Tribunal Federal, isso na década de 30. Isso vai ser muito semelhante ao que o Barroso traz, sobre o iluminismo constitucional, a busca, o poder judiciário quase como um poder moderador. E nessa busca intuitiva, fiquei mais surpreso quando vi o professor Tomás Rosa Bustamante, que também, quando eu fiz Enamate, ele foi meu professor lá. E ele também tinha recentemente escrito um texto sobre Barroso, e ele identificou também grandes semelhanças nesse paradoxo. Até um dos meus membros da minha banca foi o professor Orlando Vilas Boa Filho, ele acaba sendo sociólogo, filósofo, ele achou muito esquisita essa minha comparação, mas depois ele acabou concordando. E o professor Tomás ele vai trazer, basicamente, aí essa interpretação do ministro Barroso e esse sistema de discricionariedade quase que absoluta, no qual ele traz parâmetros próprios. O ministro Barroso, quando ele interpreta direito do trabalho, ele, claro, ele tem toda a retórica, com todo o respeito entre nós, academicamente falando, mas ele traz princípios próprios de direito do trabalho. Fala, ó, para mim, direito do trabalho é isso. E não tem nada a ver com o que a gente estuda. E com base naquilo ele toma suas decisões. E a partir daí vem o ministro Barroso, vem aquela declaração dele de que 98% das ações trabalhistas no mundo são ajuizadas. Claro, aqui a gente foge do aspecto político, e essa foi uma observação também dos membros da minha banca. Ora eu estou dentro do direito, ora estou fora do direito também. Mas, em resumo, o que nós podemos, né, o que eu pude concluir? Que a Justiça do Trabalho já era neoconstitucionalista, antes mesmo do neoconstitucionalismo. E, claro, com a Constituição de 88, a teoria de Barroso, ela encaixou como uma luva.
né? Tem a própria teoria do ministro Maurício Godinho Delgado. Em nenhum momento o ministro Maurício Godinho Delgado utiliza o termo neoconstitucionalismo na sua obra, pelo menos no curso de Direito do Trabalho. Mas os parâmetros que ele dá de interpretação são quase que idênticos ao do Barroso. A busca do princípio, a força normativa dos princípios. E aí nós vamos verificar tudo isso, essa ideia de princípio, essa ideia de interpretação. Aí, claro, vamos analisar ainda a interpretação da Justiça do Trabalho. A professora Mauri Mascaro fala que no início era muito semelhante à ideia da escola do direito livre, do Herman Kantorowicz. E aí eu fiz uma analogia. A escola do direito livre, ela é muito semelhante à escola do direito alternativo, que vai ser muito semelhante também ao neoconstitucionalismo. A diferença básica, no neoconstitucionalismo o foco é a Constituição. Na ideia do direito alternativo já é um ideal de justiça, e na escola do direito livre é a busca da volta ao direito natural. No livro do Herman Kantorowicz, ele vai dizer basicamente isso, a busca de um ideal do direito natural. E aí nós temos basicamente esse retorno. E qual é o problema? O problema entra nessa ideia do arbítrio. Assim como o ativismo judicial nos Estados Unidos começou sendo utilizado pelo ideal mais conservador, contrário, basicamente, aí tem o caso Lochner versus Nova York, e aí vai ser um ativismo judicial anulando uma lei de Nova York que estipulou o salário mínimo. O ativismo começou assim, aí depois, claro, vem a corte de Warren, que o ministro Barroso ama tanto, mas isso acaba prejudicando a esfera jurídica e a segurança jurídica. E aí eu trago já a conclusão. Voltamos para Max Weber, a legitimidade. E a legitimidade, esse sentimento de racionalidade que envolve o próprio sistema capitalista e a modernidade. A nossa conclusão é: o neoconstitucionalismo prejudica, sim, a legitimidade da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ela lida com critérios econômicos de maneira mais íntima que os demais poderes. E por isso dela é exigido uma segurança, uma previsibilidade maior das decisões. É fato que o Max Weber, na sua teoria, ele trabalha com tipos ideais. E ele vai dizer que um juiz ideal no capitalismo é aquele juiz que simplesmente, ele não utiliza, simplesmente repete parágrafos da lei. Ou seja, tem uma decisão previsível. E essa imprevisibilidade da Justiça do Trabalho acabou incomodando, inclusive, os demais poderes. Aí vem aquele debate, mas Glauco, o judiciário todo está neoconstitucionalista. Por que só o da Justiça do Trabalho incomoda? No final do meu trabalho, eu digo assim: o fim do neoconstitucionalismo começa na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho está incomodando. Mas nós notamos, e aqui com devido respeito, o Supremo não foge em nada. Aquela crítica que eles fazem quanto à Justiça do Trabalho, respeitosamente, as decisões do Supremo, até essas que nos tiram a competência, respeitosamente, elas não fogem muito do juiz Magnoi e de uma implicância com a Justiça do Trabalho. Mas, de qualquer forma, essa falta de previsibilidade acabou incomodando um pouco mais. E um outro fato: em geral, o ativismo judicial na Justiça Comum e na Justiça Federal tem como sujeito passivo o Estado. Condena o Estado a fornecer medicamento, condena o Estado a diminuir tributo, condena o Estado a fornecer creche. Todo mundo fica bonito porque a gente não conhece a cara do Estado. Mas na Justiça do Trabalho, o ativismo, ele é contra o empresário. E esse empresário tem família, esse empresário elege representantes também. E muitas vezes o próprio trabalhador que está na empresa vai atuar em audiência. Quantas vezes em conversas nós vemos um trabalhador falando: puxa vida, eu fui lá na audiência testemunhar lá na empresa e o trabalhador está pedindo 1 milhão? Eu achei muito 1 milhão. O pessoal nos questiona. Nós vivemos em um mundo, não vivemos em uma bolha. Então, resumidamente, com fundamento na teoria de Weber, que ela é tradicional, tá? Ela utiliza basicamente aí de critérios contestáveis, claro, mas foi o nosso marco teórico. Consideramos, sim, que o neoconstitucionalismo acaba prejudicando na legitimidade da Justiça do Trabalho. Cremos que em toda a justiça, mas um grau mais acentuado na Justiça do Trabalho, pelo seu grande relacionamento com os fatores econômicos, com a necessidade de segurança jurídica para a questão dos negócios em si. E por isso, conclusão: a Justiça do Trabalho se afastou do seu caráter jurídico. E é o que acontece hoje em dia com as demais justiças. E ela se torna prejudicada pelo aspecto político.
Então, nós defendemos, sim, uma interpretação mais jurídica, menos política, tá bom? E essa, assim, nós encerramos a explanação. Obrigado, Glauco. Passo imediatamente a palavra para Roberta Civolela, nossa convidada externa. Roberta, obrigado mais uma vez pela sua gentil participação. Por favor, pode fazer as suas perguntas para o Glauco. Vamos lá, boa tarde. Antes de qualquer coisa, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Professor Fábio, um convite sempre muito honroso e muito oportuno. E aí, antes de fazer as perguntas muito brevemente, eu preciso deixar aqui registrado que quando aceitei o convite, eu ainda não tinha visto, né, o teor aqui do trabalho do Dr. Glauco. E, coincidência ou não, né, vem se alinhando com várias pesquisas que eu tenho feito. E aí, só para lhe dizer, doutor Glauco, inclusive no mestrado, no segundo mestrado, o ministro Freire Pimenta, ele foi o meu orientador, então ele é mencionado aqui em várias ocasiões, né? E no doutorado, o ministro Barroso fez parte da banca, e eu estou com ele agora no pós-doc, né? Então, assim, todos esses precedentes que são trazidos aqui, acho que de maneira muito oportuna e venha se alinhar, inclusive, aonde eu estou agora na Corregedoria Nacional, dentro de várias diretrizes com as quais a gente tem trabalhado aqui. Então, enfim, primeiro parabenizando pelo trabalho, o título já é instigante desde o início, porque ele já fala em dissolução, né, em solução ou dissolução. Eu acho que é muito importante esse posicionamento, que o doutor fez questão de colocar aqui ao longo de todo o trabalho. Mas vou fazer uma pergunta, assim, é mais para realmente que a gente tenha ciência, e aí possa se dar ciência quem está nos assistindo, do que o senhor conseguiu encontrar aqui dentro dessa pesquisa. Tem um momento em que se fala, vem toda a digressão da questão da legitimidade, né? Engraçado que o do Orkin eu acabo utilizando também na minha pesquisa, né? O conceito de integridade, de unidade e de coerência. Só um parêntese, também vi que o doutor tomou cuidado de mencionar o Foucault, que ele fala dessa unidade de poder estatal como uma necessidade de manutenção dessa unidade de coerência. Eu acho que talvez aí esteja o ponto central, né? Onde é que está a nossa unidade como poder estatal, e aí vem esses questionamentos aqui da Justiça do Trabalho. Mas tem um ponto em que é mencionado que o entendimento do TST ele estaria alinhado, né, com essas decisões que vêm sendo aí tomadas pelo Supremo, e com exemplo de algumas decisões até do ministro Barroso, a DPF 324, enfim. Na verdade, a primeira pergunta seria mais uma provocação e para que se coloque até claramente nesse ponto as conclusões sobre a pesquisa, se realmente o doutor acha isso que vem se alinhando, tendo em vista essa alteração que a gente viu muito claramente, principalmente da reforma trabalhista para cá, de posicionamentos do Supremo dentro das decisões trabalhistas e dos temas trabalhistas que nos são caros e que passaram a fazer muita parte do cotidiano do plenário lá do STF, né? E a segunda pergunta, professor Fábio, eu não sei se eu já deixo agora ou ele responde antes, vou deixar aqui. Aí é mais uma reflexão futura também, deixo livre para a resposta que o doutor quiser encaminhar. Dentro de toda essa conclusão, que eu acho que ficou muito clara e muito esmiuçada, né, do que seria esse neoconstitucionalismo, que o Canottilho até fala como sendo uma ideologia, né? E aí eu vou puxar esse gancho aqui na Justiça do Trabalho, se esse incômodo que foi muito bem colocado aqui, que é trazido, ele não pode servir também, inclusive, como um termômetro, vamos lá, numa retroalimentação para as decisões do Supremo e para os posicionamentos que vêm dessa decisão também, como um termômetro do que seria a necessidade social real, né? Do que seria esse outro lado aí, que como foi muito bem colocado aqui também, é um lado identificável, personificado, é um elemento humano, né? Diferente dos casos em que o Estado está como parte. Então, seriam essas as minhas perguntas. Vou passar a palavra novamente para o doutor. Eu agradeço, doutora Roberta, aqui só engrandece, que honra, viu? Que honra poder ter essa conversa com você. No primeiro ponto, da pesquisa que eu fiz, eu separei, né, 2004, 2011,
Aí depois 2011, semanas do TST, 2017, reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, nós tivemos realmente uma queda drástica de menções ao Barroso e uma adequação ao Supremo Tribunal Federal. Então, em resumo, após a reforma trabalhista, tivemos sim essa... eu acabei identificando sim, né, digamos assim, uma adequação, talvez, né, uma busca de, talvez, né, diminuindo um pouco as influências do neoconstitucionalismo. É fato que agora, com a decisão na D 5766, talvez mude um pouco, mas tivemos uma diminuição drástica no número de julgados, mencionando expressamente a questão do neoconstitucionalismo. Com relação ao segundo ponto, né, creio que sim, né, nessas decisões do Supremo, com todo o respeito que tenho por todos os ministros, né, com relação ao ministro Barroso, nossa, eu sempre tive um respeito muito grande desde que terminei a faculdade, tem as obras dele, eu tenho há muitos anos as obras dele, até por isso busquei até utilizar as obras dele, claro, nesse contexto acabei criticando, tecendo algumas críticas em si, mas vejo que a crítica é por quê? Pela admiração que tenho, pela erudição que tenho do ministro Barroso. Mas, de qualquer forma, as decisões que vejo sobre a Justiça do Trabalho, nas reclamações da semana passada e retrasada, o próprio ministro Barroso, com relação ao contrato autônomo de advogado, do próprio ministro Alexandre de Moraes, no tocante à CapFire, né, na qual eles quase julgam mérito em reclamação e mandam, né, falam, ó, Justiça do Trabalho, não é você que julga. Com todo o respeito, eu não vejo fundamentos jurídicos da unidade de convicção, porque vem aquela velha história. Quem vai saber se tem os elementos da relação de emprego ou não? O juiz estadual vai saber, com todo o respeito, assim como eu não sei a questão da lei de falência, sei muito pouco, da questão criminal, eles pouco sabem disso, provavelmente nem gostam. E a unidade de convicção, como que funciona? Então, realmente, não vejo o aspecto jurídico, mas mais político e de política judiciária, e aí envolve aquela questão sentimental que nós comentamos, esse ideário, esse sentimento, que talvez possa influenciar nessa própria decisão, porque, respeitosamente, não vejo fundamento jurídico, só político, e aí entra o social e o próprio emocional. Tá? Não sei se eu respondi adequadamente os dois questionamentos. Está satisfeita, Roberto? Sim, bastante satisfeita, e esse elemento provocador mesmo, né, professor Fábio, que foi também da banca lá do doutorado, e enfim, aqui falo também muito livremente que é um ambiente acadêmico, e eu mesmo tenho alguns embates com o meu orientador, mas esse elemento político, na verdade, só para deixar registrado, e me parece que o seu trabalho também vem nesse caminho, eu acho que ele, além de ser um elemento muito, muito pungente na atualidade, né, e na nossa realidade jurídica, né, a gente ficou muito mais, eu acho que em conjunto, né, conjunto com todos esses outros fatores, eu acho que no caso do direito do trabalho é uma situação que sempre teve muito intrínseca por conta dessa multidisciplinariedade, né, que é inerente a nós, e aí o aspecto econômico muito, muito latente, mas a questão também da política, do social, da vida cotidiana, né, então não tem como a gente se distanciar muito disso, mas satisfeita sim, professor Fábio, obrigada, e obrigada, doutor Glauco, mais uma vez. Obrigado, Roberto. Obrigado, Glauco. Daniela, por favor, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Tem a palavra. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria, então, de, em primeiro lugar, falar que eu fiquei bastante bem impressionada, né, pela abordagem que o Dr. Glauco fez ao tema, que, por sua natureza, é complexo e polêmico, pela abordagem, especialmente, né, multimetodológica e complexa, que trouxe elementos tanto de historiografia, né, e foi fazer um trabalho profundo, desde a origem do direito do trabalho e os teóricos que participaram dessa construção, desde Oliveira Viana até Barroso, e fazendo a comparação, né, entre esses pensamentos e as semelhanças eventuais que eles podem ter encontrado, e também o estudo das teorias hermenêuticas que fundamentam as decisões, ao mesmo tempo em que trouxe também uma análise de jurimetria, né, uma mensuração quantitativa das decisões. Então, ficou um resultado bastante consistente e bastante profundo do ponto de vista, né,
da pesquisa acadêmica. E por isso eu gostaria de perguntar para o Dr. Glauco como esse conhecimento acadêmico e fundamentado, né, da prática jurisdicional fundamenta e qualifica depois o trabalho como juiz, né? Isso para nós é bastante importante, que trabalhamos com a escola judicial, em que a gente procura justamente selecionar quais são os conhecimentos, as habilidades que devem ser trabalhadas para o aprimoramento, né, da função do magistrado. E vou aproveitar também já fazer a segunda pergunta, para que de repente uma complementa a outra em termos de resposta, né, que é a questão evidenciada na pesquisa de que há uma influência relevante, né, do pensamento do Luiz Roberto Barroso nos tribunais brasileiros, especialmente em relação a questões trabalhistas, né? E a minha dúvida, eu queria saber se foi trabalhado nesse sentido, é que se essa influência, houve uma diferença entre a influência do professor Luiz Roberto Barroso, né, do seu pensamento como acadêmico, como produtor, né, de livros, como doutrinador, podemos assim dizer, ou a sua influência como julgador, como ministro, né? E como houve essa, digamos assim, progressiva diminuição dessa influência nos últimos anos, né? E tivemos alguns marcos, como a assunção dele como ministro em 2013, a reforma trabalhista em 2017, se houve alguma influência em relação a esse aspecto ou não, se há uma continuidade em termos de influência, ou se na hora da decisão se evidencia uma diferença na aplicação entre o pensamento dele como doutrinador ou como julgador, ministro, né, produtor de decisões. Professora Daniela, excelentes questionamentos, né? Também uma grande satisfação, né? E agradeço muito essa questão da historiografia, questão da pesquisa empírica, de jurimetria. Eu acabei estudando, tentando trazer isso para o direito, acabei não encontrando muito, mas fui pesquisando e fico feliz disso ter sido reparado pela senhora, que é uma pesquisadora, né? Então, estou muito feliz. Com relação à minha vida prática, é um pêndulo, né? As minhas inquietações da sala de audiência me levaram à pesquisa e realmente tiveram impacto na minha vida prática. Por exemplo, para passar no concurso, né? Eu passei no concurso em 2015. Aí depois, como professor, às vezes de cursinho, a gente se põe a questão de princípio, e vamos julgar por princípio, e vamos liberar o FGTS por princípio, e eu comecei a reparar e prestar atenção que muitas vezes eu contrariava a lei e ponto final. Não tem essa lei aqui, mas nem declarava inconstitucional. Eu comecei a tomar cuidado na redação das minhas sentenças, nos procedimentos em sala de audiência, ainda que eu só fale que é com base no 765, hoje em dia eu procuro falar, né? Mas passei a ter esse cuidado, porque eu percebo, né, nas conversas que nós temos com pessoas que não são da área jurídica, o quanto vale para ele o artigo da lei. Mas tem lei para isso? Quando você fala muitas vezes, né, tem algum, né, principalmente na videoconferência, tem algum reclamante sem camisa. Já aconteceu isso comigo. Aí muitas vezes você vai falar, precisa vestir camisa, e vai falar, mas está na lei? Então, a importância que tem estar previsto em lei. Então, me trouxe esse impacto prático. Hoje eu redijo as atas de audiência, dou prazo para réplica, não está na CLT, mas coloco lá do CPC, nos termos os 341, para ele saber, se você não apresentar nenhum demonstrativo, é verdade o que falou na defesa. Então, teve impacto prático também. Estou tomando este cuidado. Então, em resumo, essa minha pesquisa trouxe grande relevância para a minha prática e, confesso, um zelo maior na hora de fazer audiência, um zelo maior até em deferimento de pergunta, né? Eu percebi que eu indeferia mais, hoje eu indefiro menos. Para quê? Para dar essa ampla defesa, essa fundamentação e esse sentimento de justiça que é tão caro ao jurisdicionado. E com relação ao segundo aspecto, do ministro e do professor Barroso, eu percebo que na Justiça do Trabalho tem muito impacto. É claro, a doutora Roberta vai estar aí, ela tem muito mais propriedade do que eu. Mas eu percebo que na Justiça do Trabalho, o que influencia é o professor Barroso.
o ministro Barroso, em suas decisões, ele acaba não agradando a Justiça do Trabalho. Na maioria, claro. Por exemplo, no tocante ao direito emergencial do trabalho, ele acabou, junto com Alexandre de Moraes, validando as medidas que, em grande parte da Justiça do Trabalho, foi contra as medidas, a questão da negociação, na redução salarial, sem negociação, né? Por exemplo, na DI 5766, ele foi contrário também à questão do negociado sobre o legislado, que ele teve a primeira decisão, né? A questão da terceirização. Então, o ministro, o juiz Barroso, suas decisões acabam não agradando a Justiça do Trabalho. Mas a figura dele, o professor Barroso, ele acaba agradando. Então, eu acho muito interessante isso. Acho muito interessante, achei extremamente interessante esse questionamento feito, porque são duas pessoas, né? E ele mesmo, falando da Justiça do Trabalho em Oxford, aí depois tem aquele texto do Cássio Casagrande, acho que eu deveria ser carioca, viu? Porque, nossa, é o Barroso, né? Eu dou aula no Preparo Jurídico, que é aí do Rio de Janeiro, Oliveira Viana, do Rio de Janeiro, né? Então, acho que eu sou paulista né? Nem palmeirense eu vou ser mais, porque tudo envolve o Rio de Janeiro, essa riqueza do Rio de Janeiro, mas, de qualquer forma, tem essas duas figuras, e o Cássio Casagrande também do Rio de Janeiro, que fez aquele artigo no Jota, né? Que pese ser um post de internet, mas foi riquíssimo quando ele demonstrou que não tem exatamente fundamento, né? E então eu vejo esse descolamento, o ministro e o professor, não tanto da teoria dele. Confesso que da teoria, o que ele acaba aplicando respeitosamente, ele acaba fazendo essa junção, né? Respeitosamente, respeitosamente, né? Com muito respeito e admiração. Só critico porque admiro e muito. Acho que quem mais eu tenho livro é do Luiz Roberto Barroso. E só por isso falo. E por isso a gente vai estudando e vai encontrando alguns aspectos. Mas um aspecto que me chama a atenção, por exemplo, ele segue a teoria de Ronald Dworkin, que é um liberal igualitário. Mas aí depois ele vem e adota critérios de análise econômica do direito junto com o ministro Luiz Fux, e até traz boas explicações sobre a análise econômica do direito. Só que se a gente for pegar no cenário, no contexto norte-americano, de onde veio o Law and Economics, o Richard Posner, ele tem debates homéricos com Ronald Dworkin. Os dois, e claro, depois da morte do Dworkin, o Richard Posner fez grande homenagem. Por quê? Porque para você criticar, você tem que admirar. Então, toda essa minha crítica ao Barroso vem da grande admiração que tenho por toda a sua obra. E eles também se debatiam, e até debates engraçados, irônicos entre eles, mas o debate entre Law and Economics e o igualitário, o liberal igualitário, e o Barroso, ele junta tudo isso. Né? Ele acaba trazendo esses dois aspectos em um só. Mas, em resumo, né? E respondendo e já terminando, que acho que eu falei muito, basicamente, há esse descolamento. O juiz Barroso influencia ainda, mas noto, a partir de 2007, diminuiu a influência por esses dados de jurimetria. Eu tentei fazer nos TRTs essa pesquisa, não consegui. Tentei fazer através de pesquisa... Meu Deus, agora esqueceram que eu fui pesquisar bastante pesquisa empírica através de formulários, questionando aos juízes, mas acabou não sendo aceito. Mas, de qualquer forma, quantitativamente diminuiu, mas, resumindo, professor, sim, o ministro, o juiz, não, tá bom? Então, essas são as minhas considerações e agradeço novamente. Obrigado. Está satisfeita, Daniela? Claro, agradeço os esclarecimentos e só deixo aqui que estamos esperando esse livro, né, para que esse pensamento, esse trabalho seja mais amplamente difundido. Muito obrigada. Obrigado, Glauco. É interessante, né? Eu achei o seu trabalho você frisar ou enfatizar a figura de um dos maiores juristas do país, né, que é o professor Barroso, Luiz Roberto Barroso. Ele é conhecido por todos os advogados, juízes, professores que atuam na nossa área, né? E assim, apesar de polêmico, né, na verdade, assim, ele instiga o pensamento, a reflexão. E para quem o conhece de perto, sabe que ele é aberto à crítica, aberto ao diálogo. Uma pessoa muito educada, você pode concordar ou discordar, mas é um franco pensador, um acadêmico de mão cheia, e que certamente ficaria muito feliz de ouvir as suas críticas, Glauco, suas considerações, porque ele de fato, alguém que nasceu talhado para a atividade de professor, apesar de, como ministro, né, não agradar tanto a Justiça do Trabalho, como você mencionou.
E aí a minha crítica final, né, essa questão do pós-positivismo ou do neoconstitucionalismo, caso você queira chamar assim, que é justamente o fato dela ser uma teoria que se encaixa em qualquer viés, né? O viés político, ideológico, moral do professor Barroso é um, e de muitos juízes do trabalho é outro. Apesar da mesma teoria ser passível de ser utilizada por ambos, né, as decisões, os resultados caminham para lados opostos, e aí gera essa dicotomia entre o juiz e o professor, né? Mas a culpa não é dele, não, a culpa é da teoria. Então, mais uma vez, obrigado, Glauco, pela sua participação, parabéns pelo trabalho, né, pela iniciativa, né? Continue aí, agora vá para o doutorado, não pare, porque quando para fica mais difícil, né? O ideal é tentar fazer em sequência. Agradeço mais uma vez a Daniela Barcelos, a Roberta Fermi, pela participação aqui no nosso programa Em Tese, e abro aqui rapidamente para vocês para fazerem as considerações finais. Primeiro, Glauco, Roberta e Daniela. Por favor, Glauco. Agradeço muito, né? Agradeço muito ao professor Fábio, à professora Roberta, à professora Daniela. Os questionamentos, muitas vezes eu não tinha resposta, mas a partir do questionamento, abrem novas, né? Novas janelas se abrem no nosso raciocínio, no nosso pensamento, e perguntas, assim, instigantes, que provavelmente vão abrir mais focos de pesquisa. Né? Faço votos também, claro, que eu consiga, quem sabe, publicar, e na publicação talvez eu detalhe um pouquinho mais as teorias, né? Porque ficou muito grande, uma dissertação de mestrado, mas passou de 200 páginas, mas talvez no livro eu consiga detalhar um pouquinho mais as teorias do Hess, do Dworkin, né? A própria teoria crítica do direito, e agradeço muito essa oportunidade, e a paciência de vocês também. Muito obrigado. Bom, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade, deixar aqui meus parabéns registrados. Glauco, realmente também estou ansiosa aqui para pegar a obra, né? A gente vê que todos os institutos, eles se complementam, e eu acho que essa foi a grande sacada, uma das grandes sacadas aqui do seu trabalho, porque você foi do Dworkin ao Weber com legitimidade, com institutos que são aplicáveis às decisões judiciais, e fez uma coisa muito interessante, que dentro dessa pesquisa empírica, acabou passando pelo próprio histórico, né, daqueles que formaram a tese, né, as teses e as teorias, que eu acho que também tem tudo a ver com o momento que a gente está agora, né, de analisar qual foi a evolução desses institutos, o próprio neoconstitucionalismo mesmo, que nasceu com um poder maior dado ao juiz por conta de um momento histórico que dependia disso, né, que na verdade clamava por isso, né? Como é que hoje a gente está e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa atividade jurisdicional. Então, com certeza, o seu trabalho vem agregar muito. Essas seriam as minhas considerações e agradecendo mais uma vez aqui a oportunidade. Eu aproveito também para agradecer a oportunidade de estar presente aqui, debatendo com vocês nesse programa, que eu acho que é um espaço muito importante, né, de divulgação e de reflexão, um espaço democrático para todos os tipos de pensamento jurídico, né, para pensar tanto as questões polêmicas e as soluções, né, porque esse é o desafio, né, do direito, que é uma ciência aplicada, que a gente está aqui para refletir o máximo possível todos os ângulos, mas ao mesmo tempo tem que dar uma resposta clara, concreta e presente. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, que são justamente as pessoas que estão à frente desse desafio. Muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado Glauco, Roberto e Daniela mais uma vez, e obrigado também a você que nos assistiu até agora. Lembrando que o programa fica gravado à disposição aqui gratuitamente no canal da Escola Judicial do TRT1 no YouTube, podem divulgar à vontade, e até o nosso próximo Em Tese. Um grande abraço.